Do que diz respeito ao que eu li nas Escrituras, a expressão eu sou, na boca, na vida, na obra messiânica de Jesus, é a maior definição e identificação disso, do que ele veio fazer aqui. A nível de natureza, palavra, missão, revelação. A expressão eu sou, tá? É a mais profunda definição e identificação dele e da capacidade disso, do que ele foi historicamente aqui. E com base nessa expressão, o pastor, hoje eu vou tratar com os amados irmãos aqui, esse fator, o preço dele de ser verdadeiro quando desceu aqui. Verdadeiro e absoluto. O preço que ele pagou não foi a sentença? Foi a sentença. E o que vocês acham que está reservado para nós como cristãos? Tá? Porque é a expressão que define e identifica ele e o Pai, nos traz como experiência de fé isso. Deus sempre será verdadeiro e absoluto em tudo. Então nós temos que assumir isso, caramba. E não ficar sonhando nas entrelinhas de que Deus possa ser diferente ou de outra forma. Bem, qual é a preocupação aqui, pastor? A preocupação é que dentro dessa dispensação de graça, misericórdia e verdade, que se cumpriu em Cristo, tá? Dentro dessa dispensação, há leis que definem isso. A participação dos homens com isso, com aquilo que ele foi, com as suas promessas, com os seus ensinamentos, com cada tipo de resultado. Existem reivindicações e implicações, que eu quero dizer, daquilo que Deus exige do homem agora como resposta. E seria meio que uma ilusão acreditar que isso possa ser diferente aqui agora, porque o tempo, o espaço já não é mais o mesmo. Vejam só vocês que isso interessa muito porque a mim e a você, tá? Eu vou tentar falar numa linguagem da qual vocês todos consigam entender aqui. Porque nós estamos dentro de um culto como muita gente, debaixo de uma prerrogativa dele, invocando a graça e a misericórdia que se revelou nele. E o detalhe é esse, que dentro de muitas orações, pedidos, clamores, necessidades que chegam ao Calvário e à obra dele, o resultado final disso possa estar comprometido na vida dessas pessoas. E por quê? Porque elas não se especializam em saber o que elas precisam cumprir para chegar a uma resposta com Deus. E essa é a falha. É acreditar que Deus ele possa ser Deus dentro, ou melhor dizendo, fora de uma experiência verdadeira e absoluta. Porque se ele for verdadeiro e absoluto, obviamente, vai exigir de todos nós aqui a mesma coisa. Tá? Então eu não quero te cansar com essa pregação, mas quero te alertar. Você pode usar ou se utilizar de outras formas para cultuar a Deus? Sim, você pode. Mas a pergunta é, vai funcionar? Essa é a pergunta. Porque se a Escritura é a palavra dele, quando eu falo Escritura, se Jesus é a Escritura, tá? Se a vida dele é a Escritura, então tem muita gente aí que está fora do reino, está fora da salvação pelo que anda fazendo. Com a fé. Com a fé. Bom, primeiro detalhe que eu vou tratar hoje aqui. A autonomia dos homens frente a isso. A ação que se comprova de Deus. Não muito tempo aí, um culto, eu falei alguns detalhes que eu vou repetir hoje. O homem, ele tem autonomia do que diz respeito à teologia. Ele exerce essa autonomia dentro da ação comprovada de Deus. Se ele tem autonomia, ele pode fazer o que ele quer com Deus. Há essa autonomia? Não, não tem essa autonomia. O homem vive daquilo que Deus proporciona. E é obrigado a obedecer essas regras e essas leis, que quer dizer que se ele não obedecer, ele está fora desses resultados positivos. Então
Então não há autonomia. Por exemplo, a vida não é uma autonomia. A vida é uma autonomia? Não. Você entra nela sem pedir e sai dela sem pedir, pô. Melhor dizendo, em muita coisa da vida que você não quer chegar, você não tem autonomia. E mais ainda no que diz respeito à teologia. Mas tem gente que sonha com isso. Com a ideia com um pensamento de fé que se fundamenta e se baseia em ideias, em razão própria. Mas isso na ciência da fé é impossível. Bom, um outro detalhe que eu vou tratar hoje aqui. A forma de Deus se relacionar com os homens. Na forma de Deus se relacionar com as pessoas, que foi definida pelo Cristo, historicamente. Existe a possibilidade de haver uma teoria relativa? Porque a teoria relativa está espalhada em todo tipo de ciência, tá? Mas na teologia ela é bem-vinda? Não, não é. Por quê? Porque não há possibilidade de uma teoria relativa na experiência da fé. Porque a partir do momento em que você entende quem é Deus, e obviamente também a sua ação, você chega na conclusão que Deus não está sujeito a nenhuma influência e também nenhuma exigência de homens. Ele é Ele mesmo, eu sou. Então quer dizer que Deus não varia e não também se sujeita a influências. Não há variações. Quer dizer que ele não é alvo de variações do que diz respeito a interesses. Os homens variam, eles se comportam com variações, eles mudam de acordo com os interesses e com as influências. Deus não, ele sempre é verdadeiro e absoluto. Então não existe teoria relativa na ciência da fé. Porque ele nunca vai ceder ao que ele é, concretamente, como também isso, voltará atrás alguma coisa que ele tenha dito ou falado. Não será a influência e nem as variações que vão afetá-lo. O que afeta a humanidade hoje não chega nele. Não existe teoria relativa no que diz respeito à ação concreta dele de se relacionar com os homens. O que eu quero dizer é que se ele se relacionar com os homens, ele vai ser ele mesmo. E nunca outra coisa. E nunca outra forma. Ele sempre será. Então, muita coisa que vai ser dita hoje aqui, que importa para você sim. Por quê? Porque quando você entrar no mérito da invocação e começar a clamar, a orar, a pedir, a profetizar, você tem que entender debaixo de que Deus você está, meu filho. Você tem que ter entendimento que Deus quer isso que você está invocando na tua vida aí, pô. Porque se tratar daqueles que saem da fábrica, eu até vou entender esse comportamento, mas se diz respeito a esse Deus que assume a independência disso, de ser ele mesmo na esfera da revelação, você pode ter certeza que você não vai conseguir fazer religião com ele. Bom, primeiro ponto importante do que a gente chama fundamentos científicos sobre fé. Tá? E quando a gente fala da ciência da fé, nós falamos da ciência da revelação. Quando Deus assume ser ele mesmo em existência e conhecimento, e ele prova à humanidade, aos homens isso, uma ação comprovada dele, independente dele. E é isso que prescreve a fé, que define a fé. É o que ele foi no ato e no fato.